Deus me deu essa oportunidade aqui de falar aos irmãos nessa manhã. Todos me ouvem bem? Queria saber lá na igreja se me ouvem bem. Tá perfeito? Aqui na igreja tá perfeito o som. Tá perfeito, né? Vamos abrir a Bíblia então em Mateus 5:48. Mateus capítulo 5, 48. Eu queria fazer uma rápida oração aqui. Eu sei que já houve oração, mas eu quero, antes de abrir a palavra de Deus, pedir aqui a presença do Espírito. Querido Deus, que o seu Espírito, como sempre fez, possa ser o nosso professor, o nosso instrutor, o nosso orientador nessa manhã, e que a mensagem que o Senhor tem para nós tenha a possibilidade não só de nos ensinar, mas de nos transformar. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mateus 5:48, eu vou usar a Bíblia física mesmo, né? Mateus 5:48. Temos aqui um mandamento de Deus. Um mandamento que talvez seja o mandamento mais difícil de todos os mandamentos da Bíblia. Vocês conhecem os mandamentos, os 10 mandamentos. Vocês conhecem os mandamentos do Novo Testamento. Por exemplo, ama ao seu próximo como a ti mesmo, ou ame os seus inimigos. Mas o mandamento mais difícil é esse. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. A perfeição é algo que todos nós, cristãos, devemos buscar. E sabemos que nunca vamos atingir a total perfeição. Mas o importante é estar sempre no caminho da perfeição. E alguns podem dizer assim, você não é perfeito. Mas Deus, quando olha para mim, como um filho amado, Ele me vê como perfeito. Assim como quando eu olho para minha filha mais nova, que nasceu faz menos de 2 meses, eu vejo e agradeço a Deus porque é uma criança perfeita aos olhos do seu pai. Mesmo sendo banguela, careca, não é verdade? Não sabe falar, não sabe andar, tem um monte de limitações essa criança, né? Só chora, não consegue se limpar, a gente que tem que limpar. Mesmo assim eu agradeço a Deus porque minha filha é perfeita aos meus olhos. Porque no estado de evolução dela é o melhor que, dentro daquilo que se pode esperar de uma criança recém-nascida, né? E assim somos nós também, cristãos. Posso olhar para mim mesmo como cristão e falar, puxa, eu não estou muito longe dessa perfeição que Jesus ordenou e que Deus espera de mim. Mas dentro do meu estágio de evolução espiritual, de crescimento espiritual, Deus olha para mim e fala, meu filho, você está se desenvolvendo, né? Eu quero ler também Colossenses 1, e gostaria que os irmãos acompanhassem com a gente, Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28. Depois que eu comecei a usar a Bíblia na internet, eu perdi a habilidade aqui de achar bem rápido aqui, mas já achei. 1, 28. Olha aqui. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha o trabalho do apóstolo Paulo e que deve ser o nosso trabalho também, né? Porque ele diz aqui, nós anunciamos, comunicamos, né? Noticiamos a ele quem? É Jesus. Nós noticiamos Jesus, comunicamos Jesus, admoestamos
O que é admoestar? Chamar atenção. Alguém que está fora do caminho e colocar no caminho correto. Né? Todo homem, ensinamos todo homem. E qual é o objetivo? Qual é o objetivo de anunciar, de comunicar, de admoestar, de ensinar todo homem? Qual é o objetivo final? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O objetivo da vida cristã é participarmos desse processo de aperfeiçoamento. Ah, mas eu estou longe, estou muito longe. O que eu falo não é adequado, o que eu penso não está correto, né? A forma de eu agir, eu me decepciono muitas vezes. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você está no caminho dessa evolução, desse desenvolvimento, desse aprendizado, no sentido da perfeição. Né? E o próprio Paulo fala, né? Ele fala em, se não me falha em memória, em Filipenses. Só um minutinho. Aqui, Filipenses 3,12. O próprio Paulo fala isso, né? Ele diz: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. O próprio Paulo fala, não é questão de você já ser perfeito e atender esse mandamento de forma cabal, completa. Não. Né? O importante é o que ele diz aqui. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. O que importa para Paulo é que ele está no caminho, ele está se desenvolvendo, ele está evoluindo, ele está aprendendo. Cada dia é um passo a mais no sentido desse cumprimento desse mandamento, que é a perfeição. Né? Ele próprio diz aqui no versículo 13, ele fala, irmãos, eu não julgo que eu haja alcançado. Ou seja, na visão de Paulo, ele tinha uma visão modesta de si mesmo. Ele olhava no espelho e ele via uma pessoa pecadora. Então ele julgava que ele não tinha alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, diz Paulo aqui no verso 13. Eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é lindo, meus irmãos, né? Isso é lindo. Por quê? Porque o mesmo mandamento que diz seja perfeito, a mesma lição, a mesma pregação que está falando para você seja perfeito, como perfeito é nosso Pai Celeste, ela traz aqui o seguinte, esqueça do que passou, porque o que importa para Deus é de agora em diante, é o que vai começar hoje para você, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão na minha frente, né? Deus ele fala assim, olha, meu filho, seja perfeito, mas vamos começar do zero. Se não deu certo até agora, não tem problema, né? Vamos começar do zero. Vamos esquecer o que aconteceu. E prossiga em frente para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é a vocação? Vocação significa o seguinte. Vocação é aquilo para o que você foi chamado. Isso que é vocação. Vocação significa ter sido chamado. É igual convocação, né? A gente ouve muito falar você foi convocado, né? Ou a vocação mesmo, fala, o Davizinho ele tem uma vocação para música. Talvez tenha sido chamado para isso, né? O André também. Né?
O Pai e o Filho, né? Nós temos que prosseguir para o alvo, para o prêmio da vocação, do chamado, da convocação. Como é bom ter sido chamado por Deus, né? E como que deve ser, como que eu devo seguir esse caminho? Eu tenho aqui Colossenses 3,14. Colossenses verso 3. Colossenses verso 3, 14. Como que isso deve acontecer? A maneira, né? Eu quero ler até o 13 antes, porque quando a gente se reúne em grupo, isso pode ser na igreja, pode ser na família, pode ser na empresa, na escola. A convivência das pessoas é muito difícil, muitas vezes, né? Porque uns acham que tem que ser de um jeito, outros acham que tem que ser do outro. E os primeiros cristãos também tinham esses problemas. Eles tinham ali os seus conflitos internos, né? E ali diz o versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, né, perdoe. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isso, aqui vai falar da perfeição. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o dom de Deus que pode nos ligar, vincular, né? O vínculo, né? O link. A gente gosta muito de falar link, né? O que é link? Link é o vínculo da perfeição. Esse é o amor, né? Olha quem está chegando aqui, olha. Mesmo, vem cá. Pega ela, pai. Ah, pai, pega ela, olha aqui, ó. No meio da pregação, eu tenho essa bênção de receber essa criança aqui, né? E a minha filha aqui. Vem cá, filha. Dá um beijo no pai aqui. Olha aqui, ó. Chegou a perfeição, né, irmão? Ah, que bênção, né? A gente vai ser perfeito, olha, eu tava falando dela aqui, ó. Né? Logo, logo a gente vai levar aí na igreja para apresentar para os irmãos, essa é a Ayla, né? O amor, ele é colocado aqui como o vínculo da perfeição. É o link. Eu não vou conseguir essa perfeição que Cristo indicou, né? Que Cristo mandou, se eu não tiver amor. Eu vou terminar com uma promessa, porque quando a gente fala de mandamento, o mandamento parece uma coisa muito dura, né? Uma coisa difícil de cumprir. Mas todo mandamento tem implícito uma promessa dentro. É como se tivesse embutido, né? Porque Deus não pede nada de você que Ele não te dê a capacidade de fazer. Então, se Deus pediu para que você seja perfeito, Ele vai te dar as condições de perfeição, né? E o último verso que a gente vai ler aqui é o meu verso preferido. É um dos versos preferidos. Tem vários, né? Mas eu amo esse verso, que é Filipenses. Filipenses 1, versículo 6. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa que nos dá esperança de que aquele mandamento que Jesus nos deu, ele pode ser cumprido. Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, tenha certeza que aquele que em vós começou a boa obra, a obra de desenvolvimento, de progresso, de evolução espiritual, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. É Deus que faz essa obra de nos tornar perfeitos. Não é uma obra que eu tenho que fazer. Embora o mandamento seja para mim, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, o mandamento é para mim. A obra não é feita por mim. A obra é feita pelo autor consumador da nossa fé,
que é aquele que começou a boa obra e vai terminá-la. Até aquele dia, o dia de Cristo Jesus, que é o dia que nós aguardamos com tanta esperança. Meus irmãos, obrigado aí pela oportunidade. Essa é a mensagem. Que Deus esteja com todos vocês. Esse é meu sincero desejo e a minha oração. Amém?